A linha que une os pontos P e Q é denominada a curva de possibilidades de produção. Essa curva indica as diferentes quantidades de dois bens que podem ser produzidos numa economia, quando todos os recursos disponíveis são utilizados. Imaginemos, inicialmente, que a nossa economia se encontra no ponto A. Nesse ponto, são produzidos 10 milhões de peças de roupa e 5 milhões de toneladas de alimentos, que são as quantidades disponíveis para satisfazer as necessidades dessa sociedade. Se essa sociedade quisesse consumir mais alimentos, a economia se deslocaria para a posição B, onde se podia produzir 7,5 milhões de toneladas de alimentos. Entretanto, o aumento na produção de alimentos só seria possível porque uma parte dos recursos destinados à produção de peças de vestuário foi desviada para a produção de alimentos. Consequentemente, teria havido uma diminuição na produção de roupas, que cairia de 10 milhões de peças para 5 milhões de peças, conforme indica o ponto B. Não é possível a existência de uma economia que produz apenas dois tipos de bens pelo simples facto de que as pessoas têm mais do que dois tipos de necessidades. Por isso, o raciocínio desenvolvido acima deve ser estendido para um grande e diversificado número de bens. É importante frisar também que a curva de possibilidades de produção pressupõe o pleno emprego dos fatores de produção disponíveis, ou seja, todos os fatores em toda a sua extensão devem estar empregues no processo de produção. Em razão disso, nenhuma quantidade pode estar indicada acima da linha que une os pontos P e Q, pois essa linha estabelece o limite máximo de disponibilidade e de emprego dos fatores de produção. Agora, vamos introduzir o conceito de custo de oportunidade. Para uma economia que se encontra em pleno emprego, qual o custo de se produzir um determinado bem? Tomemos o exemplo da economia que produz roupa e alimentos. Se as quantidades produzidas por essa economia se encontram acima da curva de possibilidade de produção, o custo de oportunidade de se produzir uma unidade a mais é a quantidade de alimentos que devemos deixar de produzir. No caso, para produzir uma peça de roupa a mais, temos de reduzir a nossa produção de alimentos em 0,5 unidades. Esse é o custo de oportunidade de uma peça de roupa. Resumindo, a curva de possibilidades de produção indica as quantidades máximas de bens e de serviços que podem ser produzidas numa economia quando todos os fatores de produção disponíveis estiverem empregues. Pense economicamente.